Bolsonaristas surtaram de novo de inveja do Lula. Eles se curvaram ao presidente porque ficaram completamente em silêncio na hora de aprovarem o pacote de resgate proposto pelo governo federal à tragédia do Rio Grande do Sul. A verdade é que os bolsonaristas eles ficam mais escandalizados com o show da Madonna do que com a tragédia do Sul. É óbvio, né? Eles nunca viram uma mulher sensualizando na frente deles e ficam escandalizados. E o Lula fez muito bem ao comparar as ações dele no fim de semana com o Bolsonaro andando de jet ski, porque sim, tem que ser politizado esse caso. Muitos falam que não tem que politizar, para evitar pilantragens como a que o Nicolas Ferreira está fazendo na Comissão de Educação. Então o caso é necessário sim ser politizado. Mas o que você achou da atuação do Lula? E esses surtinhos bolsonaristas são inveja dele? O Lula fez bem ao compará-lo com o Bolsonaro andando de jet ski? E o que você acha do Nicolas Ferreira? Eu quero muito que você coloque nos comentários, temos que discutir esse assunto. Se você gostou da atuação do Lula, deixa o seu like e se inscreva no canal. O Lula, pessoal, participou de um programa que é um programa semanal do governo federal, o Bom Dia Governo. É um programa desinteressantíssimo, mas o Lula falou uma coisa muito interessante, porque ele se comparou com o Bolsonaro. Porque o Lula resgatou aquilo que o Bolsonaro fez no final de 2021 e início de 2022. Quando houve uma enchente na Bahia, algo muito parecido com o que está acontecendo hoje, mas na época o Bolsonaro ficou andando de jet ski, ao invés de deixar as férias dele lá em Santa Catarina para sobrevoar e mostrar apoio à população baiana. E depois, com uma ironia do destino, o Bolsonaro teve que interromper as férias porque ficou com obstrução intestinal. Algo que ele tem agora de novo. Tá internado por conta de obstrução intestinal. E o Lula disse que ele quer fazer essa comparação para rebater as notícias falsas que estão sendo feitas a respeito da atuação do governo. Porque falaram que a Janja ia para o Rio de Janeiro curtir o show da Madonna, ao invés de ir lá para o Rio Grande do Sul. Falaram que o governo gastou dinheiro com o show da Madonna, ao invés de mandar para o Rio Grande do Sul. Um monte de mentira que precisa ser combatida, sim, pelo governo. Porque a máquina de notícia falsa e propagação de mentira e também de inveja dos bolsonaristas com o governo atual é imensa. Porque o Lula, em 48 horas, fez muito mais do que o Bolsonaro em qualquer desastre. Quando começou, porque o Lula sobrevoou Santa Maria, que foi afetada antes de Porto Alegre. Quando começou a tragédia na capital gaúcha, lá pela sexta-feira, em 24 horas o Lula organizou a viagem que aconteceu no domingo. Ele pessoalmente ligou para o Lira, ligou para o Pacheco, ligou para vários ministros que estavam fora de Brasília, ligou para o Barroso falou, tô na Espanha, não tem como eu ir. O Lula pegou e ligou para o Fachin. Fachin que foi voto decisivo contra o Lula na Lava Jato, porque o Fachin era lavajatista, depois ele mudou a posição, mas enfim. Então o Lula criou a comitiva, em 24 horas o avião foi até Porto Alegre, voltou e em 24 horas já havia um projeto apresentado na Câmara. Ou seja, em 48 horas, o Lula mostrou trabalho, mostrou solidariedade, segundo as informações do Globo, e não foi lá só para fazer foto, como os bolsonaristas estavam falando. Não, houve trabalho e por isso que há uma necessidade de haver essa comparação com o que era feito na época do Bolsonaro e o que é feito hoje. Porque os bolsonaristas, eles deram um vexame imenso na aprovação do projeto que foi elaborado pelo governo federal. Na hora de discutirem o projeto, eles poderiam ter discutido, mas ficaram em silêncio. Não falaram nada. E eu acho que era importante a discussão do projeto. Não, peraí, não vai ser quanto do orçamento? Tá, mas quais são as áreas prioritárias? Pô, mas e Santa Catarina, nós vamos ter algo parecido? Então é importante esse tipo de debate. O projeto seria aprovado? Sim, seria. Mas esse tipo de discussão e de politização é importante. Mas ao invés de ficarem discutindo assuntos importantes do repasse, quais vão ser as áreas prioritárias, se vai começar pelo interior, pela capital, não houve essa discussão. Eles começaram a discutir o show da Madonna. Eles, não tô brincando, durante a discussão do projeto do governo para o envio de recurso para o Rio Grande do Sul, vários deputados bolsonaristas começaram a falar do show da Madonna. Os caras, eles estão escandalizados porque eles nunca viram uma mulher sensualizando na frente deles. Porque você olha os tipos dos bolsonaristas, é um monte de homem nojento. Você acha que alguém vai sensualizar diante deles? As esposas vão fazer isso? Ninguém vai. Não vai. Não vai.
O máximo que eles tiveram de sensualização foi na época lá do banheirão, quando eles pegavam o sabonete no chão. Porque eles pegavam, pegavam sim. O Bolsonaro tem lá o lance do Aristides. O Bolsonaro nunca mandou a polícia ir atrás de ninguém. A única vez que o Bolsonaro mandou a força policial atrás de uma pessoa foi quando a mulher chamou de noivinha do Aristides. Tá? Então isso aí, enfim, por isso que tá toda a situação com a Madonna. E mostra também a forma que os bolsonaristas atuam politicamente. Só baseado na bagunça. Poderiam ter discutido o projeto, mas não. Quiseram falar da Madonna. E é por esse motivo que há uma questão correta ao politizar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vários parlamentares de direita, até mesmo o próprio governador Eduardo Leite e alguns comentaristas políticos como Josias de Souza começaram a falar: não temos que politizar, tem que politizar. Tem que politizar. Tá certo quem está politizando. E eu vou falar os motivos. Porque durante anos, a extrema-direita e os bolsonaristas, e a direita no Brasil porque ela foi cooptada pelo bolsonarismo, eles negaram o aquecimento global. Negaram as mudanças climáticas. E o que está sendo afetado agora? O Rio Grande do Sul. O governo de do Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite, não investiu nada em 2023 para controle de enchentes. Nada. Não querem politizar? Isso faz parte de política pública, destinação de verba. E agora o governo federal vai ter que destinar verba para o resgate do Rio Grande do Sul. Só que essas verbas vão sair de outras áreas, de outros estados. Então não tem que politizar? É claro que tem que haver a politização. É super necessária essa politização. Até para evitar alguns tipos de pilantragem, como Nicolas Ferreira está fazendo. Nicolas Ferreira, bolsonarista, que é presidente da Comissão de Educação. Ele falou o seguinte: eu vou destinar todas as verbas, eu vou propor aos integrantes da Comissão de Educação que todas as verbas da comissão sejam destinadas para o resgate e a reconstrução da educação do Rio Grande do Sul. Isso é uma pilantragem. Porque você não pode pegar todas as verbas de uma comissão e mandar para um local. E os outros estados? Que também necessitam. E os parlamentares? Mas foi uma tragédia, tudo bem. Mas, olha, temos que nos solidarizar. Eu como alguém que moro, sei lá, no Pará, tá? Pô, tudo bem, eu preciso me solidarizar com o que aconteceu lá com o Rio Grande do Sul. Tá bom, mas e as minhas escolas aqui? Então o que o Nicolas faz? Ele faz uma bagunça, joga pra galera e joga a responsabilidade em cima dos integrantes da comissão. É uma casca de banana que ele está jogando. E sabe por que tem que politizar? Porque olha só as críticas que os bolsonaristas estão fazendo. Existem algumas regras para que o governo, o poder público, adquira alguns produtos. Principalmente tendo nota fiscal. Os bolsonaristas começaram a criticar. Não, mas nesse momento de tragédia, vai querer emitir nota fiscal? Tem que facilitar a compra. Só que esses mesmos bolsonaristas que hoje criticam a burocracia, amanhã vão falar que houve corrupção e desvio de verba durante as enchentes, durante a tragédia. E vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo hoje com o Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, mas na época da pandemia era governador da Bahia. E há um problema com a Controladoria Geral da União e também com o Tribunal de Contas. Por quê? Porque eles adquiriram respiradores com uma licitação muito esquisita durante a emergência e agora está sendo acusado de corrupção. Então por isso que tem que politizar. E eles, os bolsonaristas, também estão atacando a Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial. E por quê? Porque ela falou, e de um modo correto, que a prioridade dos alimentos precisa ser para as comunidades quilombolas e para os ciganos do Rio Grande do Sul. E aí os bolsonaristas estão querendo dividir o nosso país. Não, seu Lorpa! Para não usar outra palavra, o Nicolas Ferreira compartilhou isso. Pilantragem dele de novo. Porque na condição de ministra de uma pasta que atende às minorias, é importante que ela levante a bandeira e mostre, nós temos pessoas em situações muito vulneráveis no interior do país. Porque se concentra no interior do Rio Grande do Sul, porque se concentra muito na tragédia de Porto Alegre, e Porto Alegre, apesar de estar sem água, sem luz, tem uma estrutura mínima. E vai receber mais atenção. Só que aqueles marginalizados nas periferias, nas franjas do estado, eles precisam ter alguém que fale por eles, senão eles vão ser esquecidos. Senão a ajuda vai chegar depois.
E eles já estão fragilizados, porque eles já vivem uma situação fragilizada. Então a ministra está correta. Por isso que há uma necessidade de politizar o caso. Quem está politizando está correto.